Olá! Hoje eu vou falar sobre segmentos reto-orientados e vetores. Não percam! Vou começar por desenhar aqui dois pares de retas paralelas. E vou pôr aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o D. E vou começar só por recordar alguns conceitos. Quando nós queremos representar um ponto, usamos uma única letra maiúscula, por exemplo, o ponto A. Quando nós queremos representar uma reta, usamos duas letras maiúsculas, por exemplo, a reta AB. Quando nós queremos representar um segmento de reta, e já vou explicar qual é a diferença entre um segmento de reta e uma reta, nós usamos também duas letras maiúsculas, por exemplo, a AB, mas entre parênteses retos. E por fim, quando queremos representar uma semirreta, que também já vou relembrar a diferença, utilizamos também duas letras maiúsculas, mas com um pontinho em cima da primeira. Então, vou relembrar qual é a diferença entre reta, segmento de reta e semirreta. Uma reta, por exemplo, a reta AB, é isto tudo. Não tem início nem fim. Isto prolonga-se e para aqui tem-se prolonga. Simplesmente passa por A e B. Um segmento de reta já tem início e também tem fim. É isto. É o que está aqui entre o A e o B. Tem início e tem fim. E uma semirreta tem início, mas não tem fim. Que é, por exemplo, esta aqui AB que começa aqui em A, mas prolonga-se e continua sem nunca ter fim. Então, isto era só para relembrar. Mas agora vamos pôr aqui, vamos aprender um conceito novo, que é segmento de reta orientado. E qual é a diferença entre um segmento de reta orientado e um segmento de reta? Vou só escrever aqui, segmento de reta orientado. Vou apagar estes conceitos aqui ao lado, porque era só para relembrarmos. E então, para começar, um segmento de reta orientado representa-se, é muito parecido à representação do segmento de reta, mas tem uma vírgula entre as duas letras. Por exemplo, este aqui é AB. E a grande diferença entre o segmento de reta orientado e o segmento de reta só é que o segmento de reta não tem início e tem fim, mas o segmento de reta orientado tem uma origem e uma extremidade. Ou seja, quando ponho aqui AB, eu sei que ele começa em A e termina em B. Quando é segmento de reta, ele tanto pode, se eu puser aqui o segmento de reta AB, ele tanto pode começar em A e acabar em B, como começar em B e acabar em A. Então a grande diferença é essa, é que o segmento de reta orientado tem uma origem, que neste caso nós percebemos logo que é o A, e uma extremidade, que é o B. Então, um segmento de reta orientado é, por exemplo, isto. Tem início em A e termina em B. Um segmento de reta orientado tem três características. Tem que ter comprimento, direção e sentido. E qual é a diferença entre direção e sentido? O comprimento, acho que fica já explícito que é o comprimento, neste caso, entre A e B. Mas agora, para explicar a diferença entre direção e sentido, vou usar aqui um exemplo. Imaginem que temos aqui uma estrada. Temos aqui uma estrada e vem daqui um carro, o carro A, que está a dirigir-se para aqui, o carro B, que está a andar para aqui, e o carro C, que está a andar para aqui. O carro A e o carro B estão na mesma direção. Porquê? Porque eles estão na mesma reta, eles estão na mesma direção. Mas, quanto ao sentido, já estão em sentidos opostos. Porquê? Porque o A está-se, imaginem que aqui é o norte e aqui é o sul, o A está-se a deslocar para sul e o B está-se a deslocar para norte. Então, a diferença é isso. Direção é quando eles estão na mesma reta, estão na mesma direção.
O sentido é para onde eles estão a ir. Neste caso, o B está a ir para norte e o A está a ir para sul, então estão em sentidos diferentes. Já quanto ao C, não tem nem a mesma direção, nem o mesmo sentido que o A e o B. Então, é essa a grande diferença. E estas são as 3 características que um segmento reto orientado tem que ter. Agora, vou explicar o que são segmentos reto orientados equipolentes. Temos aqui o exemplo do A, vou pôr aqui, do AB e do CD. Estes 2 segmentos de reto orientados, vou pôr aqui, o AB e o CD, são equipolentes. E porquê? Porque 2 segmentos reto orientados, para serem equipolentes, têm que ter estas 3 características, comprimento, direção e sentido, iguais. Ou seja, neste caso o AB, que é este, e o CD, que é este, têm o mesmo comprimento, têm a mesma direção, porque neste caso estão em retas paralelas, e também têm o mesmo sentido, porque estão ambos a deslocar-se para a minha direita. Então é isso, segmentos reto orientados equipolentes são segmentos reto orientados que têm estas 3 características iguais. Por fim, vou explicar o que é um vetor. Vou só apagar isto aqui. Como estes 2 segmentos reto orientados são equipolentes, diz que representam o mesmo vetor, que neste caso tanto se pode representar por AB como por CD. E um vetor representa-se com uma seta aqui em cima. Então, um vetor, quando 2 ou mais segmentos reto orientados são equipolentes, diz que representam o mesmo vetor. E existem vetores colineares, que são vetores que têm que ter a mesma direção. Como, por exemplo, vou acrescentar aqui outro ponto, o ponto E, e, por exemplo, este vetor aqui, o CE e o AB, são colineares. Porquê? Porque têm a mesma direção. Então, vou pôr aqui o exemplo do AB e do CE. Os vetores também podem ser simétricos. E vetores simétricos é quando têm tanto o comprimento como a direção iguais, mas têm o sentido oposto. Como por exemplo, o AB e o DC. Têm o mesmo comprimento, também têm a mesma direção, porque estão em retas paralelas, mas têm sentidos opostos, porque o AB está seguido para a minha direita e o DC para a minha esquerda. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por ter assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal se querem estar a par das novidades e até à próxima!